No mundo do trading, tem uma ferramenta que divide opiniões de um jeito impressionante, o backtesting. Para alguns, não serve para nada. Para outros, é o grande segredo do sucesso. Vamos tentar entender o porquê dessa briga. E aí a gente chega na grande questão, né? É possível de verdade confiar nos resultados que um backtest mostra? Ou será que é só uma ilusão, uma fantasia com dados do passado? Para a gente mergulhar nessa polêmica, vamos primeiro ouvir o que os dois lados têm a dizer. E olha, as opiniões não poderiam ser mais diferentes. De um lado, tem a galera mais cética. A história que eles contam é quase sempre a mesma. Encontram uma estratégia que, no teste, parece perfeita, sabe? Uma verdadeira máquina de fazer dinheiro. Mas aí, na hora de colocar dinheiro de verdade, o resultado é um caos. Nada a ver com o teste. A frustração, claro, é enorme. Do outro lado, a gente encontra os defensores ferrenhos. Para eles, o backtest não é só uma ferramenta útil, é a base, o alicerce da consistência. Existem traders que colocam na conta do backtest anos de resultados positivos e dizem que sem ele seria impossível sobreviver no mercado a longo prazo. Mas como pode existir uma diferença de opinião tão gigante assim? A resposta, por incrível que pareça, é bem simples. O problema não está no backtesting, o problema está em como ele é feito. A grande maioria das pessoas erra na metodologia. E aqui a gente consegue ver essa diferença na prática. Olha só, do lado esquerdo está o método que costuma dar errado, alvos super curtos, que são muito influenciados pelo ruído do mercado. Já do lado direito, o método preciso, alvos mais longos, que buscam movimentos mais claros. E a mesma lógica vale para a execução. Em vez de ignorar custos como spreads ou o tal do slippage, aquela diferencinha entre o preço que se espera e o que se consegue, o método preciso tenta simular tudo isso. O teste fica muito, mas muito mais próximo da realidade. O primeiro trabalho de quem opera no mercado não é achar uma estratégia que dá lucro. O primeiro trabalho é construir uma ponte sólida entre a simulação e o mundo real. Se o que acontece no backtest não reflete o que acontece de verdade no mercado, então o jogo nem começou. A maioria das pessoas cai nesse buraco e é por isso que acabam dizendo que a ferramenta não funciona. Ok, então como é que se constrói essa ponte do jeito certo? Existem regras bem claras para garantir que um backtest seja confiável. Vamos dar uma olhada nelas. Sabe, o princípio por trás de todas essas regras é o mesmo: reduzir as incertezas. Alvos mais longos fogem daquele ruído de curto prazo. Ordens pendentes simulam melhor a execução real. E evitar operar em horários de pouca liquidez nos afasta de condições imprevisíveis do mercado. No fim das contas, a ideia é testar a estratégia no momento que seja o mais fiel possível à realidade. Bom, tudo isso na teoria soa muito bem, né? Mas e na prática? Será que funciona mesmo? Vamos analisar agora um estudo de caso real que colocou essa metodologia à prova. O que fizeram aqui foi o teste definitivo. Pegaram um backtest feito seguindo todas essas regras de precisão e compararam ele com o desempenho da mesmíssima estratégia rodando numa conta com dinheiro de verdade, durante 3 meses. E o resultado é impressionante. A linha verde que estamos vendo é o backtest e a linha azul é a conta real. Repara só como elas se movem em uma sincronia quase perfeita. Quando uma sobe, a outra sobe junto. Quando uma desce, a outra acompanha. A correlação é clara. E os números confirmam o que os olhos veem. A correlação entre a simulação e a realidade foi de mais de 90%. Em 3 meses de operação, teve só uma única ordem de diferença entre os dois. Isso, gente, não é coincidência. É a prova de que um backtest preciso é, sim, totalmente possível de se alcançar. Mas atenção, aqui vem o ponto talvez mais importante de tudo isso. Precisão não é a mesma coisa que lucro. Um backtest preciso de uma estratégia ruim vai te mostrar com um alto grau de confiança que ela vai perder dinheiro. E isso é ótimo, porque a precisão é o primeiro passo obrigatório para saber se vale a pena gastar tempo analisando uma estratégia ou se é melhor jogá-la fora e partir para a próxima. Então, depois de tudo isso, qual é a grande lição que fica? O que a gente leva para casa? A lição é a seguinte: ter um backtest preciso não é a linha de chegada, é só o ponto de partida. É o requisito mínimo, aquele que não dá para negociar antes de dar qualquer passo seguinte no desenvolvimento de uma estratégia séria. É exatamente como esses blocos que a gente vê na imagem. A precisão do backtest é a base, o alicerce. É em cima dela que se constrói a gestão de risco, os testes de robustez e todo o resto. Sem essa base sólida, a construção inteira, mais cedo ou mais tarde, vai desmoronar. Isso nos deixa com uma reflexão final. Talvez seja a hora de parar de perguntar se backtests funcionam e começar a se perguntar se os nossos métodos são precisos o suficiente para fazê-los funcionar. No fim do dia, a culpa raramente é da ferramenta. Quase sempre é de como a gente usa ela.